Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, dando prosseguimento aqui às nossas aulas do curso de Geometria Plana, né? A gente vai continuar falando sobre o ângulo externo, né? O teorema do ângulo externo e as suas consequências. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui, né? No vídeo passado, né? A gente abordou o teorema, né? E eu havia falado que daquele teorema iriam acontecer algumas consequências, né? Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai abordar a seguinte proposição. Por um ponto fora de uma reta passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada, né? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui a reta R, vou marcar aqui um ponto fora dessa reta R, e a proposição afirma que nesse ponto A vai passar uma reta, né? E ela vai ser perpendicular a minha reta R. Então, para a gente poder provar isso, né, a gente vai primeiro, né, falar aqui da existência, né? Então, a gente vai dividir em dois casos. Então, o primeiro caso seria mostrar que essa reta existe, né? Então, para isso, né, eu vou fazer aqui a reta R, né? Vou marcar aqui dois pontos, vou marcar aqui um ponto B e um ponto C. A gente já tem aqui o ponto A, né? Então é o seguinte, né? Vou fazer aqui então esse segmento aqui BA e também vou marcar um ponto D aqui, tá? De tal forma que o ângulo, né? Esse ângulo aqui, ABC, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, no caso, CBD. Tranquilo? Aí é o seguinte, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar um compasso. Então imagina aí pegando um compasso e medindo aqui esse segmento BA, né? Eu vou com o compasso jogar aqui para o segmento BD. Então, para não ficar muito poluição visual aqui, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Vou ter a reta R, vou marcar aqui o ponto B, o ponto C, traço o segmento BA, traço o segmento BD. Então, com o compasso, vou pegar essa medida BA e jogar aqui no segmento BD. Então, aqui eu vou encontrar o ponto, a linha. Isso é perfeitamente possível usando regra e compasso. Então, a gente já percebe o seguinte. Vou fazer um prolongamento aqui entre os pontos A e a linha. Então, eu vou ter isso. Esse ponto aqui, eu vou chamar de M. E esse ponto vai ser o nosso ponto médio. Então, do ponto B, a gente tem então que essa reta BM aqui, ela vai ser tanto a bissetriz do ângulo, como também a mediana, e ela vai ser a altura. Por quê? Porque esse triângulo aqui, a gente tem que o triângulo B, a linha, ele vai ser isósceles. Então, o BM aqui, ele vai ser, como eu falei, a bissetriz, a mediana e a altura do triângulo. Logo, AB vai ser igual, no caso, a linha B. Então, esse segmento aqui vai ser igual a esse segmento aqui, provando então que o triângulo é isósceles. E a base dele, no caso, né, vai ser a linha, vai ser a nossa base. Como esse ponto aqui é o ponto médio, a gente tem então que BM é bissetriz, mediana e altura. Então, esse ponto M ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Logo,
o ângulo AMB vale 90 graus, provando então a existência. Agora a gente vai, no segundo caso aqui, demonstrar a unicidade, ou seja, essa reta ela é única. Então eu vou fazer o seguinte: suponha que existam dois pontos. Aliás, só corrigindo aqui, no caso são duas retas, vou chamar aqui S e T, perpendiculares. Então aqui eu vou ter a reta R original, o ponto A, que a gente já sabia que é o ponto fora da reta, e aí eu vou traçar duas retas dessa forma aqui. Vou traçar a reta S e vou traçar a reta T. Só que dessa forma que elas fazem um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente já mostra que o absurdo que vai acontecer. Porque a interseção feita dessa forma, a gente tem mais uma vez três pontos intersectados, formando então um triângulo. Então esse triângulo aqui, a gente vai ter um triângulo com dois ângulos retos internamente. A gente tem um triângulo aqui, vou colocar aqui, triângulo com dois ângulos retos. O que a gente já sabe que não pode acontecer. Logo, só existe uma reta perpendicular. Uma reta perpendicular. Então, com isso, a gente já consegue demonstrar todo o teorema. Segundo teorema. Em qualquer triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é sempre maior do que o terceiro lado. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte. Olha aqui. Eu tenho um triângulo de novo. A, B e C. Ponto B aqui eu coloquei um pouco distante. O ponto B aqui. Aí é o seguinte, eu vou prolongar aqui o segmento, colocando uma semi-reta aqui, CD. E aí eu vou traçar esse triângulo aqui. Então a ideia é o seguinte, a gente tem no caso que o triângulo ACD, a gente tem um triângulo ACD isósceles. Então a gente vai ter que os ângulos da base serão iguais. Então a gente tem que o ângulo CAD vai ser igual ao CDA. O ângulo CAD é igual ao ângulo CDA. Então, mais uma vez aqui, eu tenho um triângulo ABC, eu vou marcar um ponto D aqui, né? Vou prolongar aqui o lado BC, encontrei esse ponto D, de tal forma, isso eu esqueci de colocar, né? De tal forma que o CD, né, ele vai ser igual ao AC. Foi isso que essa informação eu não tinha colocado antes, né? Então, de novo, o ponto D ele é marcado de tal maneira que o lado
CD, né, essa medida aqui, CD, vai ser igual à medida AC. Então, a gente mostra então, que esse triângulo ACD ele é isósceles e os ângulos da base, né, eles são iguais. Isso vem de outro teorema que a gente tinha demonstrado. Né? Então, aqui eu vou pegar, considere agora o triângulo aqui, no caso, ABD. O triângulo agora maior, né, o triângulo grandão, A, B e D, né? E a gente vai ter o seguinte, isso implica então que o ângulo D ele vai ser igual ao ângulo A. E isso implica, por sua vez, que o ângulo BAD ele vai ser maior do que o ângulo BDA. O ângulo BAD, né? BAD ele vai ser maior do que o ângulo BD e A. Então, o que isso vai acarretar? Pelo teorema, né, que a gente viu agora, o lado oposto ele vai ser maior. Isso implica então que o segmento BD, né, ele vai ser maior. No caso aqui, BD ele vai ser maior do que AB. Isso, por sua vez, implica que a soma, né, de BC mais o segmento AD vai ser maior do que AB. Só que isso implica que no caso seguinte, isso implica então que BC vai ser mais CD vai ser maior do que o segmento AB. Ou seja, a gente acabou de provar que a soma, né? A soma dos dois lados, BC mais CD, ele vai ser maior do que o nosso terceiro lado. Era essa a ideia do vídeo de hoje. Então, dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.